colega da imprensa cearense, vou começar esse vídeo assim, falou o seguinte antes daquela partida das semifinais da Copa do Nordeste, que o Sport havia vencido o time do Fortaleza, jogando no Castelão, e o jogo ali foi 2-1. E um colega da imprensa cearense falou assim: a Ilha do Retiro não coloca medo mais em ninguém. A Ilha do Retiro é um lugar onde o adversário vai como visitante, vence a partida e sai feliz. No primeiro momento, eu até discordei dele e até fiz críticas a ele em um vídeo que eu está aqui nesse canal. Só que a questão não é que a Ilha do Retiro não coloca medo em nenhum clube. É que o time que joga do esporte não coloca medo no adversário. Existe uma diferença muito grande. A ilha pulsa, mas os jogadores não pulsam. O Sport empatou, tá? Em 1-1. E uma coisa pra mim absurda. Futebol pífio, futebol sem organização e que a gente coloca na conta do Márcio Goiano. É um futebol ruim. E o que está salvando o Márcio Goiano é que o Sport tem praticamente quase não tem derrota na Série B. Mas se você olhar, tem muitos empates. E por que tem muitos empates? Empates porque o time joga mal, ou então, às vezes, uma jogada individual dá a vitória ao Sport. Porque o conjunto de bola jogado realmente é para lamentar. É uma coisa abominável, lamentável e desrespeitosa com você, torcedor do Sport. Porque hoje foi mais um futebol lixo do Sport. Esse conjunto do Sport não cria, não ataca, não faz porcaria nenhuma. E aí depende de uma jogada individual, passando por Felipinho, que não estava bem na partida, mas encontra uma bela jogada, a participação também do Biel, lançamento e o golaço do Perotti, que não marcava um gol com a camisa do Sport desde a vitória do Leão no Castelão por 2-1, quando ele fez ali aqueles 2 gols. Tá? Então, assim, para mim, um futebol, mas muito, muito lamentável. Um futebol lamentável. E outra coisa, essa insistência com o Zé Marcos, que todo mundo já falou sobre isso. Todo mundo que é da imprensa pernambucana já falou sobre isso. Eu falei aqui no vídeo pré-jogo. Tem que colocar o Marcelo Aju. Zé Marcos erra tudo que tem que errar. E olha que esse time do Atlético Goianiense é um time que abre muitas brechas. É um time que toma 3, faz 3. É um time muito incerto. Só que o enredo já estava pronto para finalizar assim, com 1-1, pelo futebol apresentado pelo Sport. Então, para mim, é uma coisa absurda que, mais uma vez, acontece na ilha. Sport não joga nada, faz um futebol fraco, consegue um gol na individualidade de atletas que tem no elenco. É o caso do Perotti, que pode fazer uma jogada diferente, o Barleta. O Felipinho pode encontrar uma falta, um lançamento. Mas organização tática, eu não estou vendo nesse time. Ora, parece um bando correndo atrás de uma bola. A construção do goleiro, passando ali pelos zagueiros, chegando à cabeça de área, abrindo ou então encontrando o meio-campo para abrir com os atacantes, isso não está acontecendo. Jogo apoiado, isso não está acontecendo no esporte. Eu posso estar equivocado e posso estar fazendo uma leitura errada do que eu vi hoje e do que eu vi nos últimos jogos. Talvez a minha leitura esteja equivocada. Eu esteja cometendo, né, um equívoco. Só que, gente, tá na cara. Tá na cara. Iago não consegue jogar no esporte. E outra coisa, você colocar Fábio Matheus praticamente quase na metade do segundo tempo. Como é que Fábio Matheus faz um jogo daquele contra o Atlético e não tem sequer a oportunidade de aparecer como titular, uma vez que o Iago Felipe tem jogado de segundo volante? Aí você joga com o Augusto Pucci. Eu entendi que a saída do Augusto Pucci, apesar que também não fez um bom jogo,
Mas eu entendi porque ele ter tomado o cartão amarelo e aí ele coloca o Marlon na lateral direita. E ele vai tentando mudar para ver se encontra o time. E teve um momento no jogo, torcedor, que eu fiquei observando na imagem, por sinal, hein? Disney, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus, você paga um stream, paga uma TV por assinatura para não ter sinal? Peraí também, né? Vamos respeitar o torcedor, né? Porque se cobra, você tem que dar o serviço, cara. Enfim, isso é outros 500. Mas teve uma hora no jogo que mostrou o Márcio Goiano totalmente desconcentrado, parado lá. Ele estava sem... Na minha cabeça, é como se ele dissesse, cara, aqui deu. É o que eu tenho para oferecer, é o que eu tenho para entregar. Os atletas são esse. Então, se contrata. Claro que agora não tem como, mas busca, reforça, para que no dia 20, na janela de transferências, você já tenha jogadores. Yuri Castilho fez um jogo péssimo. 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 Jogo fraco. Fraco do esporte. Ruim. Ruim. E esse gol, no finalzinho, que o VAR teve que analisar ali no VAR para saber se realmente tinha sido gol sim ou não, foi marcado ali pelo atleta, deixa eu trazer aqui o nome dele, o Jacó, né? Creio que é o Jacó, já eu confirmo aqui, que eu tava com o nome dele aqui, acabou saindo, deixa eu ver aqui. Pelo Jacó, Léo Jacó, isso. Esse gol marcado aí, cara. Cadê a marcação dessa jogada? Ninguém para fazer a cobertura. Ninguém. Você tá de brincadeira comigo. Então, para mim, um jogo muito, mas muito ruim do esporte. Muito ruim, tá? E não vem com essa não, porque tava ganhando não, tava ganhando de 1-0. A gente teve uma oportunidade, teve sim uma jogada que o goleiro lá do Atlético Goianiense, tá? O Paulo Henrique fez uma grande defesa. Mas isso é muito pouco, tu tá jogando em casa. Se você joga em casa, você tem que ser superior. Essa é a minha visão. Tá? E se quiser ir mais além, esporte, vai precisar mudar. E a próxima partida é o Fortaleza, né? Na vida do esporte novamente. No Castelão esse jogo. Então, para mim, me decepcionou muito a forma que o esporte jogou hoje. E me decepcionou mais ainda ver o Márcio Goiano perdido e desorientado, essa é a palavra, porque acho que chegou um momento que ele só tinha aquilo ali para colocar. Só tinha aquilo ali. Mas por que não começa com o time certo, cara? Marcelo Aju, fazendo dupla com Benevenuto. Aí você tem ali o Fábio Matheus, fazendo dupla com Zé Lucas, tendo o Biel como meio armador. Começa fácil. O time que o Sport começou foi Thiago Couto, Augusto Pulso, Zé Marcos, Benevenuto e Felipinho. Zé Lucas, o Iago Felipe, Barleta. Iago Felipe e o Biel. Aí Barleta, Yuri Castilho e Perotti. Todo mundo sabe que Zé Marcos não está jogando bem. E aí você fica insistindo. Isso é ruim para o time, que perdeu a liderança. Perdeu 3 pontos. Perdeu 2 pontos, na realidade. Eu falo 3 porque você pode... Talvez esse é um jogo de 6 pontos. Então tu perde 2, tu fortalece o teu adversário. E aí, neste momento, é o terceiro colocado com 25 pontos, mas Vila vai jogar contra o Náutico. E o Vila não perde em casa desde o começo desse campeonato. Tem o São Bernardo, que joga também. O São Bernardo pega a equipe do Juventude, na casa do São Bernardo. E que vencendo vai passar o Sport. O Sport não será ultrapassado. Ninguém vai tirar o Sport da terceira colocação. Mas, em compensação, o Sport pode ver Vila Nova e São Bernardo juntos ali abrirem 3 pontos. Abrirem 3 pontos. Então, cara, muitos pontos perdidos em casa. É um absurdo. Contra o Atlético, contra o Avaí e hoje novamente. E você, torcedor, que está assistindo esse vídeo, você tem razão de reclamar. Um público de 13 mil, tá? 13 mil guerreiros estiveram presentes. 13 mil
151 torcedores, em uma noite de quinta-feira, um horário ruim, e o torcedor tá lá. E o torcedor tá lá. É igual aquele cara, né? Vagabundo tá lá. Não tem esse meme, né? E o torcedor tá lá, cara. Mostrando sua força, sua dificuldade de ir, sair do trabalho, para o Sport mostrar um futebolzinho meia boca desse. Um futebol meia boca desse. Futebol meia boca. Falo sem medo de errar. Meia boca. Futebol desrespeitoso. E Márcio Goiano, acorde pra vida. Acorde pra vida. Porque seu time tá pendo. Eu já falei isso pra você na coletiva. Mais uma vez o time só joga pelo lado. Só joga pelo lado esquerdo. Lado direito não se tem jogo. Lado direito não se tem jogo, a não ser que venha uma bola invertida. Então, peraí. Alguma coisa tá errada. Seu time tá pendo. Seu time tá pendo. E outra coisa, não tem construção de meio campo. Não tem segurança. Porque o Sport joga com 2 volantes, mas na teoria joga com volante, porque o Iago não marca ninguém. As laterais, errando, Augusto Pucci tomou várias bolas nas costas. Várias bolas no jogo de hoje. Então, para mim, é um absurdo você perder esses pontos para a equipe do Atlético Goianiense. Tá? Com todo respeito ao Atlético. Sport ainda fez uma mudança, tirou Zé Lucas, colocou o Pedro Martins, Biel saiu para a entrada do Fábio Matheus. Olha as mudanças, tá? Depena entrou no lugar do Castilho, Marlon Douglas no lugar do Augusto Pucci, como eu havia falado, e só. E o time não melhorou. O time do Sport é um bando correndo atrás de uma bola. É um bando correndo atrás de uma bola. Então, para mim, precisa melhorar, porque no próximo jogo, a probabilidade do Sport vencer o Fortaleza é muito pequena. É muito pequena, porque esse jogo acontece... deixa eu ver se é o Fortaleza mesmo, só para eu ter certeza aqui e não falar bobagem. Não é o Fortaleza ainda. Não é o Fortaleza ainda. O Sport vai enfrentar. Deixa eu só ver aqui. Não, é o Fortaleza, tá, torcedor? É o Fortaleza, porque o Fortaleza já tem um jogo, né? É o Fortaleza. No domingo. O Sport joga no domingo contra o Fortaleza, dia 28, às 6h30 da tarde, né? No Castelão. Então, a probabilidade do Sport vencer esse time é pequena. É porque o Fortaleza é um mega time? Não é. Não é. Mas o futebol do Sport é pífio. E que depende de um jogador fazer uma jogada individual para que o jogo aconteça. Porque o trabalho em conjunto está ruim. O coletivo do Sport não é bom. E aí é treinador. Aí é trabalho de treinador. Trabalho tático. Tirar o melhor dos atletas. E me parece que ele não consegue mais tirar. Isso me chama a atenção. Agora, o que é que está sustentando ele? É que ele é um treinador que tem poucas derrotas. Ele só tem uma derrota na Série B. E 2 na Copa do Nordeste. Quase não perde, mas empata muito. E hoje perdeu mais 2 pontos importantes. Vai fazer falta, viu? Já está fazendo falta. Está fazendo falta. É isso, galera. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e, claro, comenta muito esse conteúdo e dá tua opinião aí desse jogo horroroso. Esse jogo horroroso, péssimo, vergonhoso, abominável. Uma coisa que a gente percebe que dava para jogar mais, para entregar mais. Um time desorganizado, descompassado, troca peça, bota peça, coloca o time em campo forçando alguma situação com alguns atletas que não estão conseguindo entregar. Enfim, para mim, um jogo muito ruim do Sport. Se inscreva aí, galera, no canal e ativa o sininho e conversa bastante aí. Ou melhor, dá a tua opinião, tá bom? Que é muito importante. Um abraço até qualquer hora. Fui.